eu tenho uma palavra para compartilhar com a amada igreja. Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é dele, escrito por intermédio de Mateus. Mateus, capítulo 24, versículo 44. Diz assim: portanto, vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que vocês menos esperam. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Hoje eu quero usar com a amada igreja uma das técnicas que o Senhor Jesus usa comigo quando eu estou sozinho com Ele. Quando eu estou sozinho com Jesus, em muitos dos momentos de oração, Ele usa uma determinada técnica, e é essa técnica que eu quero usar com a amada igreja. Eu coloquei como tema da mensagem de hoje o seguinte tema: olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Toda vez que eu estou com o Senhor Jesus, toda vez que eu estou em oração, o Senhor Jesus me faz eu olhar para dentro de mim. E nessa noite, eu quero levar você a olhar para dentro de si mesmo. O tema da mensagem de hoje é: olhe para dentro de si. Repita comigo: olhe para dentro de si. Amém? Esse é o tema da mensagem de hoje. A primeira pergunta que eu quero te fazer, para te estimular e para te ajudar a olhar para dentro de você, a primeira pergunta é: como você está? Como você está? Seja honesto com você. Você não precisa falar para mim. E não adianta você pensar que você consegue esconder a sua realidade para Deus, porque você e nem eu conseguimos, porque Deus sabe de tudo. Como você está? Sem máscara, sem capa, honestamente, como você está? Eu vou aprofundar ainda mais. Eu vou levar essa pergunta para um nível ainda maior, para que você olhe ainda mais profundo. Como está a sua vida espiritual? Como se encontra nesse exato momento a sua vida espiritual? Como você está espiritualmente?
vou aprofundar. Como você está com Deus? Como está a sua vida espiritual com Deus? Como você está? Talvez, para algumas pessoas, a gente tenta esconder a realidade. Às vezes, fingimos até que estamos bem, sem estarmos. Sorrimos, sem vontade, para fingir que estamos bem, para mostrar para as pessoas que estamos bem. E aí, muitas das vezes, a realidade é outra. Às vezes estamos todos dilacerados, todo moído, todo quebrado. E você não tem que se vergonhar por de repente você não está se sentindo bem. Porque é na fraqueza que nós tiramos força. Mas você precisa admitir qual é a realidade da sua condição. Como é que você está? Como está a sua vida espiritual? Qual é a realidade da sua alma? Qual é a realidade do teu coração, da tua alma? Evangelho é isso. Se encontrar com Jesus é isso, porque é isso que Jesus faz comigo. Ele faz eu olhar para dentro de mim. Ele faz eu olhar para a minha alma, para que eu diga para Ele como está a minha alma. Porque quando eu me coloco diante dEle, eu tiro toda a máscara. Aquela coisa do homem forte, aparente, diante dele eu me derramo, eu digo, Jesus, eu estou assim. Essa é a verdade, Senhor. Porque para o Senhor não adianta fingir. Para o Senhor, eu não tenho como usar de engano. A máscara não serve para nada. A capa não serve para nada, porque o Senhor enxerga a minha alma. Então, o tema da mensagem de hoje é: olhe para dentro de si. Como você está? Para ter feridas curadas, precisamos dizer para Deus aonde é que está ferido, aonde é que está doendo. Para ser fortalecido, nós precisamos assumir para Deus aonde é que estão as nossas fraquezas. Para ser restaurado, nós precisamos dizer para Ele que estamos um caco. Usar de verdade, de sinceridade, de honestidade com Deus. Ou você acha que eu sou um Superman? Ou você acha que eu sou um homem de aço? Ou você acha que eu sou tão forte, que eu não sinto nada? Eu sou de carne e osso igual a você. Assim como você chora, eu choro. Assim como você sente, eu sinto. Mas quando eu me coloco diante de Deus, eu tenho que ser o mais honesto possível com Ele. E você veio aqui, não para estar diante de mim, não para estar diante de muitos irmãos que aqui estão. Você veio aqui para estar diante de Deus. Como você está? Porque se você não está bem, você está tendo a oportunidade de dizer: Senhor, honestamente, Senhor, não estou bem.
eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do Senhor. Me ajude a sair dessa situação. Me ajude a sair dessa condição. Me ajude a sair desse fundo de poço. Me ajude. Aprenda a reconhecer a sua real situação. Você até pode dizer para os outros: eu estou bem. Você até pode demonstrar para outras pessoas: eu estou bem. Mas não minta para Deus. Seja honesto com Ele. Senhor, a realidade é essa. É assim que eu me encontro. É assim que está o meu coração. É assim que está a minha alma. Mas eu creio, Senhor, que mesmo estando assim, o Senhor vai me restaurar. Olhe para dentro de si. O tema da mensagem de hoje é: olhe para dentro de si. Repita comigo: olhe para dentro de si. Amém? Esse é o tema da mensagem de hoje. Segunda pergunta, para te levar a olhar para dentro de si. Porque é essas coisas que Jesus faz comigo. É uma verdadeira terapia com Deus que eu enfrento quando eu estou diante de Jesus. A segunda pergunta: como você está vivendo a sua vida? Como você está vivendo a sua vida? Seja honesto com você aí agora. Olhe para dentro de você. Como que você está vivendo a sua vida? Tem pessoas que estão vivendo como se o Senhor Jesus nunca fosse voltar. Vivendo um verdadeiro carnaval fora de época. Fazendo tudo que não deve, tudo que não presta. Como que você está vivendo a sua vida? Seja pelo menos honesto com você. Você pode até ser desonesto com os outros, mas seja honesto para você. Como que você está vivendo a sua vida? Se você está vivendo a sua vida de uma maneira que agrada a Deus, você está se esforçando pelo menos para agradar a Deus. Porque eu admito que agradar a Deus não é uma tarefa fácil. É um desafio muito grande. Se requer um esforço. Porque às vezes a nossa carne, ela quer que a gente faça coisas que não agradam a Deus. Mas seja honesto. Você pelo menos está se esforçando. Você pelo menos está tentando. Mesmo sem força, mesmo se arrastando, você está tentando pelo menos viver uma vida que agrade ao Senhor. Como que você está vivendo a sua vida? O que é que você está fazendo com a sua própria vida? Tem pessoas, irmãos, que sem perceber, elas mesmas estão destruindo a própria vida delas. Essa é a verdade. Tem pessoas que elas causam o mal para elas. Não precisa nem que o diabo faça, ela faz sozinha.
vivendo a sua vida? Porque Jesus me pergunta essas coisas, André, como você está vivendo a sua vida? Você está procurando me agradar? Você está procurando fazer a minha vontade? Você está se esforçando mesmo? O que está faltando, meu irmão, para você viver uma vida com Deus? O que falta? O que é que está faltando para você tomar uma decisão séria, radical, para viver uma vida com Deus? O que está faltando? Quantas mensagens como essa você vai precisar ouvir? Porque quando eu ouço Jesus falando isso comigo, eu choro, me coloco de joelho e falo: Senhor, me perdoa se eu estou fazendo alguma coisa que não te agrada, se eu estou vivendo de uma maneira que não te agrada. Eu não consigo, as lágrimas caem na hora. Você sabe por quê? Eu posso até fingir para todas as pessoas, eu posso até enganar as pessoas, mas eu não tenho como enganar a Deus nem fingir para Deus. Como você está vivendo a sua vida? Será que você está estragando a sua vida e não está vendo? Será que você está sabotando a sua própria vida e não está vendo? Será que você não está se autodestruindo e não está vendo? Como você está vivendo a sua vida? A sua vida é muito importante para Deus. A sua vida tem muito valor para Deus. Deus não te deu em vão a vida. Ele te deu com muito amor. A vida que Deus te deu foi dada com muito amor. Deus te ama tanto que Ele te deu vida. E o que você está fazendo com ela? Qual é o rumo e a direção que você está dando para a sua vida? Tem pessoas que estão levando a vida em direção ao abismo. Tem pessoas que estão levando a própria vida em direção ao fundo do poço. Mas e você? Como está vivendo a sua vida? Eu posso te dizer, irmãos, que Deus tem coisa boa para mim e para você. Deus tem coisa gloriosa para nós. É só a gente tomar uma decisão séria. É só a gente tomar uma posição diante dele, que ele traz a bênção dele. A palavra diz, irmãos, que as bênçãos do Senhor vai correr até nós e nos alcançar. Se a gente estiver andando na direção de Deus, meu irmão, olha só, se você estiver andando na direção de Deus, a bênção de Deus vem no seu encontro e te alcança. Como que você está vivendo a sua vida? O tema da mensagem de hoje é: olhe para dentro de si. Repita comigo: olhe para dentro de si. Algumas pessoas vivem a vida enganando as outras, mentindo, sendo desonesta com os outros e às vezes com ela mesma. Mas e você? Como está vivendo a sua vida? Número 3, terceira pergunta. O tema da mensagem de hoje é: olhe para dentro de si. Terceira pergunta: sua consciência está limpa diante de Deus? Ou há algo que precisa ser consertado? Como está a sua consciência diante de Deus?
Seja honesto com você. Seja sincero com você. Você não precisa me falar que constrange às vezes. Talvez você se sinta constrangido. Mas fale para si mesmo. Seja honesto consigo mesmo. A sua consciência está limpa diante de Deus? A sua consciência, ela está pura diante de Deus? Ou tem alguma coisa aí dentro que precisa sair? Porque se tiver alguma coisa que Deus desabone, que Deus não aprove, que Deus não concorda, que Deus não aceita, tire isso da sua consciência e viva em paz com Deus. Porque a pior coisa que tem, irmãos, escute isso, a pior coisa que tem é uma pessoa viver com a consciência pesada. É a pior coisa que tem. É a pessoa saber que ela fez algo de errado, que ela está errada. Não existe nada melhor nessa vida do que ter paz na própria consciência, no próprio espírito. Talvez você fez alguma coisa que ninguém sabe, Deus sabe, e a sua consciência pesa. Ninguém viu, mas Deus viu. Se há um peso na sua consciência, eu vou te dar um conselho, e você não vai precisar pagar nada, nem um centavo, é de graça. Tire todo o peso, se conserte com Deus e vive em paz com Deus. Tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus. Porque se você tiver paz com Deus, você vai ter paz consigo mesmo. Você vai conseguir dormir tranquilo. Você vai parar de se cobrar tanto. Porque quando a pessoa está errada, ela se cobra. A voz de Deus cobra ela. Você está errado, isso é errado. Isso não está certo. Isso não é correto. Se você não quer mais ouvir essa voz te cobrando, se conserte, se endireite, se aprume. Tome uma decisão. Tenha a sua consciência limpa. Quando o Senhor Jesus me leva a olhar para dentro de mim, eu digo isso a Ele: Senhor, eu quero estar com a minha consciência limpa diante do Senhor. Senhor, eu reconheço que eu sou falho e pecador, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque sem a sua ajuda eu não consigo. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Me ajude a viver com a minha consciência limpa diante do Senhor. Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, me ajude a viver com a consciência limpa diante do Senhor. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor? O tema da mensagem de hoje é: olhe para dentro de si. Vamos lá, olhe para dentro de si. Uma quarta pergunta, e eu estou correndo para terminar. Você está preparado para a volta do Senhor?
texto que nós lemos diz assim, ó: portanto, vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Você está preparado para a volta do Senhor? Suponhamos que você, sendo honesto com você, você diga: eu não estou preparado. De repente você admita: eu não estou preparado. Se o Senhor voltar hoje, mediante a minha realidade de vida que eu estou vivendo, as escolhas que eu estou fazendo, eu perco a minha salvação. Como pregador genuíno do Evangelho, como profeta de Deus, e sendo um João Batista nessa noite, eu preciso te dizer: se prepare, porque Jesus está voltando. Se endireite, se conserte hoje ainda. Diga para Deus todos os trapos que você está vivendo e fala: Senhor, me ajude a sair disso, porque eu não quero ir para o inferno. Jesus está voltando, irmãos. Quer que eu te prove? Leia as Escrituras e veja se está se cumprindo no mundo afora o que ele falou que iria acontecer antes da volta dele. Vê se está acontecendo ou não. Olhe para o mundo, escute as notícias do mundo, notícias atuais que foram escritas na Bíblia há mais de 2000 anos. E Jesus falou: vai acontecer isso, isso e isso, quando estiver perto da minha volta. Se você não está preparado, meu irmão, a partir dessa noite, o Espírito Santo está lhe falando, através desse trato aqui: se prepare, porque perto está o Senhor. Se prepare. Qual é a área da sua vida que você precisa consertar? Escute isso. Qual é o pecado que você tem que abandonar? Arranca da sua alma esse pecado, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos alcançar a graça da salvação e ir para o céu. Deixa eu te dizer uma coisa: pecar, todos nós pecamos. O que não pode é a gente dar continuidade e viver no pecado. Isso. Eu peco, você peca, todos nós pecamos. O que Deus não quer é que a gente faça do pecado uma prática, um hábito, um estilo de vida. É isso que Deus não quer. Abandone esse pecado ainda hoje. Se conserte ainda hoje com Deus. Peça perdão ainda hoje. Ainda que você tenha que chorar aos pés do Senhor, mas peça perdão, para que quando o Filho do Homem vier nas nuvens, nós possamos alcançar a graça da salvação. Sabe por que a graça? Você sabe por que a graça? Porque não é um mérito nosso, é um favor que a gente não merece. Nós não merecemos a salvação. A salvação é um mérito de Cristo, que por amor Ele nos concede esse favor. O tema da mensagem de hoje é: olhe para dentro de si.
Repita mais uma vez: olhe para dentro de si. Mais uma vez: olhe para dentro de si. Uma última pergunta para finalizar a mensagem dessa noite. O tema é: olhe para dentro de. Uma última pergunta. Depois de tudo que você ouviu, você está disposto a se consertar com Deus? Ou vai continuar vivendo da mesma maneira? Depois de tudo que você ouviu aqui, eu pregando, você está disposto a se consertar? Ou você vai continuar vivendo da mesma maneira? Porque o problema não está com o pregador. O problema não está com a igreja. O problema está com cada pessoa que faz a sua própria decisão. Naquele grande dia, disse Jesus: se prepare para ele. Não haverá desculpa. Você hoje, nesse exato momento desse culto, você deixou de ser inocente e passou a conhecer a verdade. Você não vai ter mais desculpa para dar. Você não vai poder dizer que não teve a chance. Eu não vou poder dizer que eu não tive a chance. Eu não vou poder falar que eu não tive a oportunidade. Eu não vou poder dizer que eu não tive tempo. Porque Deus está nos dando tempo agora para a gente se consertar com Deus. E aí, depois de ouvir tudo isso, você vai se consertar ou você vai continuar vivendo da mesma maneira? Será que o inferno é tão bom assim? Será que o pecado vale tão a pena ao ponto de você querer ir para o inferno e abrir mão da salvação? Continuar vivendo do mesmo jeito? Será que vale isso tudo? A ponto de você sacrificar a sua alma? Será que o pecado vale a pena ao ponto de você abrir mão do céu e desejar morar no inferno? É isso que você quer para você? É esse o bem que você quer para você? Porque quando Jesus fala isso comigo, irmãos, quando o Senhor Jesus fala essas palavras comigo, eu me desmonto todo diante dele e falo: Jesus, me perdoa. Quando te feri, quando pequei, quando falhei, quando errei. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas. Perdoa as minhas fragilidades. Eu quero muito ir para o céu, Jesus. Não deixe a minha alma se perder, Senhor. Eu não quero que a minha alma se perca. O que você vai fazer a partir de agora? Olhe para dentro de você, meu irmão. O que você vai fazer a partir de agora? A partir dessa noite, a partir desse culto, a partir dessa mensagem, o que você vai fazer? Vai continuar do mesmo jeito? Continuando vivendo um carnaval fora de época? Ou vai se turmar? Vai se consertar? E vai dizer: Senhor, eu prefiro o Senhor. Eu prefiro abandonar esse pecado e viver com o Senhor. Porque eu vou te dizer, irmãos, deixa eu te afirmar isso. Esse pecado tem que ser muito bom para você preferir morar no inferno e desistir do céu. Esse pecado deve ser muito bom ao ponto de você falar: não, eu estou errado, eu prefiro ir para o inferno. Eu não abro mão desse pecado. Eu
posso te dizer uma coisa: nada nesse mundo se compara ao céu. Nada nessa vida se compara ao céu. O que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. É algo glorioso. E eu vou te dizer uma coisa: vale a pena abandonar o pecado e viver uma vida íntegra, correta, honesta com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, sendo sincero, irmãos. Quando nós tomamos uma decisão de mudança, escute isso, que isso é forte. Quando nós tomamos uma decisão de mudança, pessoas nos chamam de bobo, nos chamam de careta. Vou falar de uma forma que é real. Me perdoe o vocabulário, me perdoe a expressão, mas é essa expressão que é usada. Quando nós tomamos uma decisão com Deus, as pessoas nos chamam até de otário. Ah lá, agora virou um otário, virou um crente. Deixa eu te dizer uma coisa: é melhor ser otário e estar bem com Deus do que não ser e acabar perdendo a alma e parar no inferno. O que você vai fazer? Depois de tudo isso que você ouviu, o que você vai fazer? Para finalizar, o tema da mensagem dessa noite é: olhe para dentro de si. Repita comigo: olhe para dentro de si. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.